Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal Gustavo Gaia, todos os créditos ao canal dele, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. Nunca interrompa seus inimigos quando estes estiverem cometendo um erro. E o STF está cometendo um erro após o outro. Acuado, desgastado, rejeitado, passando pela sua pior crise de desconfiança, a nossa Suprema Corte, que é hoje, de acordo com a população brasileira, a maior ameaça à nossa democracia, comete um erro após o outro. E o último erro deles ficou tão indefensável que até a turminha da Globo começou a falar de um terceiro nome. Lembrando, os nomes mais rejeitados são Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Não preciso explicar o porquê. Mas o Gilmar Mendes, ele até então conseguia agir sempre nos bastidores. Fala-se que Gilmar Mendes é o grande arquiteto de toda essa crise. Foi ele que deu a ideia do inquérito das fake news, que pediu para o Dias Toffoli entregar para o Alexandre de Moraes. Ele que arquitetou toda essa crise, mas ele era um cara mais esperto, controlado, não se expunha, ficava sempre nos bastidores. Até que seu nome foi colocado no relatório do crime organizado para ser indiciado por ter defendido os bandidos do crime organizado no Brasil. E aí o Romeu Zema solta um vídeo irônico, um vídeo cômico, para fazer rir, falando sobre essa necessidade do Gilmar Mendes de dar habeas corpus para tudo que é bandido que tem no Brasil. Ele não gostou. E agora, no momento de desespero, ele mandou colocar o Zema no inquérito das fake news, certo? Essa ação causou uma reação tão forte que até mesmo os jornalistas da Globo agora já não se seguram mais e começam a colocar o Gilmar Mendes na lista daqueles que merecem ser criticados e detonados todos os dias. Então, Moraes e Toffoli agora têm mais uma companhia. Vamos aqui, que momento vive o Supremo, hein? Que momento. Boa tarde, Leilane, boa tarde, amigos, boa tarde, assinantes. O que eu acho que é o irônico desse processo todo é que a ação do ministro Gilmar Mendes, ela confirma justamente o que o ex-governador Zema está falando. A lógica do Zema é, eles são intocáveis. Né? É a série de vídeos que o Zema tem colocado nas suas redes sociais, é justamente isso. São situações em que, mostrando com humor, você pode dizer que passa no limite, não passa no limite, mas é um humor crítico e ácido que faz parte totalmente do jogo da campanha, você pegar e dizer, olha, os ministros supremos se acham acima da lei, eles se acham uma casta. O que o ministro Gilmar Mendes faz ao tentar colocar, como disse o Otávio, não tentar uma ação civil de reparação, etc., mas ao tentar colocar o Zema dentro do processo do inquérito da fake news, é justamente mostrar que ele se acha intocável. Quer dizer, confirma justamente a crítica que ele tá levando. E que não é a primeira vez. Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, não só o ministro Gilmar Mendes, também o ministro Toffoli, eles claramente ameaçaram o senador Alessandro Vieira de uma ação que pode impedi-lo de ser candidato em outubro. Usando abuso de poder. Usando por um suposto abuso de poder ao ele tentar, e aí eu acho que todo mundo concorda que foi um erro do Alessandro, mas a questão não é essa, a questão toda é o método. O curioso é que esse vídeo do Zema fala justamente dessa questão de abuso de poder para defender bandido. Foi feito antes do Gilmar Mendes declarar abuso de poder e desvio de finalidade para o relatório do Alessandro Vieira. Então veio a casar perfeitamente. Aí o Zema deu uma resposta. E, Zema, parabéns pelo posicionamento. Bom, Neila, não vai me intimidar de forma alguma. Eu não tenho o rabo preso, fiz um governo totalmente transparente, sem corrupção, à frente de Minas Gerais. Estou muito à vontade para estar criticando essa farra dos intocáveis. Qualquer brasileiro, acho que até mesmo aquele que não sabe ler adequadamente, está entendendo o que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal, que se transformou num Supremo balcão de negócios. Isso causa indignação nos 210 milhões de mineiros. Acho que o ministro escolheu. Peraí, Zema, eu acho que não existem 210 milhões de mineiros, não. Mas tudo bem, eu acho que estava se referindo a brasileiros, né? Escolheu errado. Ele deveria estar escolhendo algum dos seus colegas
que são muito próximos do maior chefe do crime organizado do Brasil. Se eu falar um trem desse, eu vou preso amanhã, não? Ou no dia seguinte. Com os quais fizeram negócios, contratos, usaram seu avião, e não a mim, que governei Minas sem levar um parente para trabalhar no Estado. Inclusive, tenho um primo que é presidente do Morgan Stanley, um banco internacional. Durante toda a minha gestão, o banco não fez uma negociação com Minas Gerais, nem com as estatais mineiras, por uma questão de compliance, de lisura. Então, exemplos nós temos aqui no Brasil. Eles deveriam vir aqui para ver o que foi que eu fiz. Acho que eles não sabem que é possível fazer uma gestão sem colocar dinheiro inidôneo no bolso. Me parece que estão lá muito mais visando negócios pessoais do que protegendo a democracia. Vou continuar meu trabalho. Inclusive, amanhã, dia da Inconfidência Mineira, daqui a pouco estou indo para Ouro Preto, é mais um motivo para eu estar reforçando essa indignação. Antes foi a coroa portuguesa expoliando o povo brasileiro e hoje são os intocáveis lá de Brasília que se consideram acima de todos e acima da lei também. Cara do céu. Se eu falo um terço do que o Zema falou aí, é mais um inquérito pra cima de mim. Eu já perdi a conta de inquérito que eu tô também, eu nem sei mais. Mas, resumindo, Gilmar Mendes agora entrou no hall dos nomes que afundam a nossa Suprema Corte. E que mostram desespero, porque até então Gilmar Mendes sabia ficar ali nos bastidores, mexia as peças no tabuleiro, mas sem colocar a cara a tapa. Agora... Bom, Paulo Figueiredo disse que agora ele ficou elegível até mesmo para uma Magnitsky. Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Em breve, nós vamos ter uma Suprema Corte sem esses 3 nomes. E o Brasil vai festejar. E não falta muito tempo, tá? O Brasil vai festejar, vai ser uma festa de uma semana. Nós vamos ter que parar o Brasil durante uma semana. Nós vamos cancelar o carnaval. E ao invés de carnaval, nós vamos fazer a Semana da Libertação. A Semana do Resgate da Nação. Nós vamos fazer uma semana de festa, você não está entendendo. O Brasil precisa, o Brasil merece. São muitos anos de sofrimento na mão dessas pessoas. O brasileiro que atuava junto ao ICE, o Serviço de Imigração americano, vai ter que deixar os Estados Unidos. A ordem partiu do governo norte-americano. Vamos entender melhor essa história com a Fernanda Ruvenar, que vai trazer os detalhes para a gente. Fernanda, bem-vinda de volta. Vamos lá, Natuza. O governo dos Estados Unidos mandaram o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que atua como oficial de ligação com o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, nos Estados Unidos, voltar para o país, voltar para o Brasil. Essa medida foi divulgada hoje através de uma posição, uma nota do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do governo norte-americano, sem citar o nome do delegado. O que o governo norte-americano diz, através de uma postagem numa rede social, é que o brasileiro tentou contornar pedidos formais de extradição para fazer perseguições políticas nos Estados Unidos. Nessa nota divulgada pelo governo dos Estados Unidos, eles dizem o seguinte, que nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje pedimos que o funcionário brasileiro em questão deixe o país por tentar fazer isso. A Polícia Federal ainda não recebeu uma comunicação formal por parte do governo norte-americano sobre essa mensagem relacionada a esse agente, a esse delegado da Polícia Federal. O delegado, ele atuava no Serviço de Imigração e Controle de Aduanas. Ele estava envolvido na prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos. Ramagem foi detido pelo ICE no dia 13 de abril, em Orlando, no estado da Flórida. Naquele dia, a Polícia Federal informou que ele havia sido preso por questões migratórias e levado a um centro de detenção. Só que o ex-deputado foi solto 2 dias depois. Segundo a Polícia Federal, essa prisão foi resultado de uma cooperação com autoridades americanas. A gente ouviu essas duas posições. Agora, na época, a Polícia Federal, ela tem esse delegado, né, nessa ocasião, tem esse delegado que atua
junto com o ICE para poder identificar e prender foragidos da Justiça Brasileira dos Estados Unidos. Depois de sair da cadeia, o que o ex-deputado Alexandre Ramagem fez foi uma publicação dizendo, fazendo um vídeo também, agradecendo a cúpula do governo dos Estados Unidos, a cúpula do governo do Donald Trump por essa soltura. Nessa gravação ele afirma que a liberação dele foi administrativa, sem que fosse realizado um procedimento judicial ou pagamento de fianças. Além dessa questão relacionada à prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem, no dia 17 de março, uma publicação no Diário Oficial indicava uma mudança também nesse posto em que esse delegado ocupa nos Estados Unidos. Indicou que esse delegado seria substituído nessa função pela servidora Tatiana Alves Torres, que é uma delegada também da Polícia Federal. Mas, apesar de já ter essa substituição prevista, o posto desse delegado, do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, ficaria ainda até agosto desse ano. Portanto, a gente está aguardando também comunicações oficiais por parte da Polícia Federal sobre essa mensagem publicada pelo governo norte-americano. E o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, disse que não vai se manifestar nesse momento sobre esse caso. Lembrando que essa comunicação, essa informação foi divulgada também através da Embaixada dos Estados Unidos, e essa informação de que o delegado que atua nessa função junto ao ICE, o delegado brasileiro, está sendo mandado de volta para o Brasil por parte do governo norte-americano, foi uma mensagem publicada pelas redes sociais, mas que foi também encaminhada e enviada, confirmada pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil. Natuza. Obrigada. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. E antes de começar a ler aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos aí. Gilmar pede que Moraes e Zena sejam inseridos no inquérito da fake news após Mineiro tecer série de críticas ao STF. Pré-candidato ao Planalto publicou a gravação simulando diálogo entre magistrado e mencionando resort ligado a Toffoli. Petição do magistrado foi encaminhada à PGR. O ministro Gilmar Mendes encaminhou também ao ministro Alexandre de Moraes uma notícia crime contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e pediu sua inclusão no inquérito da fake news que tramita sob sigilo do Supremo Tribunal Federal. A ação foi motivada por vídeo publicado por Zena nas redes sociais no mês passado, no qual Gilmar Dias Toffoli aparece representando os fantoches em diálogo fictício sobre a decisão judicial, com menções do Resort Itanhaém, anteriormente ligado ao Toffoli, posteriormente adquirido por um fundo associado ao banqueiro Daniel Boccaro. Na notícia crime, Gilmar afirma que Zena arrependia não apenas a honra da imagem do Supremo Tribunal Federal, como também a minha própria pessoa. Decano enquadrou a produção como um fake, descrevendo como fruto de sofisticada edição profissional. Sustentou que a publicação tem claro intuito de vulnerar a rigidez desta instituição república com o objetivo de realizar promoção pessoal. Na manifestação enviada a Moraes, Gilmar alega que Zena ultrapassou os limites da crítica política e atacou diretamente a honra do ministro, a própria instituição. Após receber a notícia crime, Alexandre de Moraes encaminhou o caso à Procuradoria-Geral da República, que ainda não se pronunciou sobre a previdência cabíveis. Em ato realizado no dia 1º de abril, Zena internou ainda que o ministro considera acima de todas as leis
e alfinetou o tribunal que a manifestação cuja pauta inclui o impeachment de Moraes não é de Toffoli. Esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.